Josué capítulo 13. E apenas um versículo, que é o versículo 1. Josué, você que é homem, venha. Então, se eu estou falando com você, podem vir. Josué 13, verso 1. Você achou? Amém. O texto diz: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Eu só quero essa parte C desse versículo, para que todos possamos em uma só voz. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Vamos juntos? E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Desse jeito a gente não vai conquistar terra nenhuma. Porque realmente os irmãos parecem que não comeram o chinchim das crianças que teve de manhã. Então, que por sinal, muito bom, bom de sal, bom de tudo, nota 10. Mas vamos juntos? E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Muito bem, vamos orar. Soberano Senhor, essa é a tua palavra, e nesta noite nós estamos reunidos no teu nome, Senhor, para te louvar, para te exaltar. E nesse momento da tua palavra nós queremos te pedir que o Senhor venha nos usar para a glória do teu nome, que venhamos a estar sempre nas tuas mãos, e que através de nós o teu nome seja glorificado. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Quantos de vocês estão orando pelo pastor? Amém. É verdade. Poucos estão orando pelo pastor. E eu quero pedir a vocês que estejam orando por nós. Esses últimos dias nós passamos dias difíceis aqui na nossa igreja. Dias em que o inimigo tem tentado desestruturar e abalar famílias. E o pastor é aquele que intercede, é aquele que vai para a guerra, é aquele que se importa de verdade. Ainda que os detectores dos problemas não se importem, mas o pastor é aquele que se importa. E eu preciso da sua ajuda em oração. Preciso que você ore por nós. Isso abala às vezes a saúde. O emocional às vezes abala a saúde física do homem. Vocês estão vendo como eu estou, minha voz. Os meus cabelos continuam o mesmo, mas a voz tem mudado bastante, né? Por causa dessa mudança de tempo. E a gente vai ficando debilitado. É uma série de coisas. Mas não tenha dúvida que problemas acabam também acarretando a saúde física do homem. Mas nesta manhã, ou nesta noite, nós queremos falar sobre esse tema de missões, que é um tema extremamente estratégico para nós que somos cristãos.
E esse sermão tem por título A Minha Pátria para Cristo. Você pode dizer comigo? Minha pátria para Cristo. Desse jeito a nossa pátria vai para Cristo. Está repreendido. Desse jeito, a gente precisa falar com entusiasmo, falar com determinação, porque as palavras têm poder. Pela manhã a gente ouviu falar sobre isso também. Palavras têm poder para abençoar e amaldiçoar, para curar e para adoecer. Então eu preciso declarar isso. Mas a declaração tem que ser para o diabo ouvir, para abalar a porta do inferno, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não é verdade? Então vamos dizer junto: minha pátria para Cristo. Muito bem, eu quero ouvir só os homens agora. Os homens da Sociedade Batista Missionária Fazendador de Quatro. Essa é a Gabi. Sociedade de Homens Batistas FG4. Vamos juntos? Minha pátria para Cristo. Muito bom. Melhorou. E a MCM estará amanhã na deliberativa. Aquelas que puderem, em Cajazeiras 8, também estará recitando esse tema dessa mensagem dessa noite. Mulheres? Minha pátria para Cristo. Muito bem. Ótimo. Todos juntos. Minha pátria para Cristo. Por que eu estou fazendo isso hoje? Eu quero despertar sua atenção para que você declare palavras de fé para a sua pátria. A nossa pátria é algo que muitas vezes nos importamos pouco. Entendemos que a preocupação com a pátria é algo que deve ser apenas para os políticos, para os nossos governantes, para os nossos líderes, nossos deputados federais, deputados estaduais, porque muitas vezes nós pensamos que tudo é atribuído à política, e de fato é. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que essa expressão, minha pátria para Cristo, está se falando de conquista, está falando de fé, está falando de conquistar verdadeiramente a sua pátria para Cristo. Quando eu digo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu também estou declarando palavras de fé que a minha família servirá ao Senhor. Quando eu digo minha família não tem jeito, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse menino não tem jeito, eu também estou declarando que eles não terão jeito. E essa expressão minha pátria para Cristo é uma expressão que tem uma profundidade em verdadeiramente conquistar. E esse texto nos mostra que Josué já estava velho, Josué já estava idoso. E normalmente aquele que é idoso, ele é um pouco mais cansado, sim ou não? Sim. Pelas circunstâncias da vida, pelo tempo vivido, por tudo aquilo que já conquistou na vida, por tudo aquilo que já trabalhou para conquistar os seus objetivos. E o texto nos mostra que Josué estava idoso e estava entrando naqueles dias. Que dias são esses? Dias ao qual o Senhor iria recolher, iria chamar. Mas o texto diz: Josué está velho, entrando naquele dia, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. É lógico que o contexto desse texto, esta palavra está se falando da terra prometida, de muitas coisas que, quando nós trazemos para a nossa realidade, se conquistou. Porém, eu quero contextualizar os irmãos em conquistar verdadeiramente a nossa pátria para Cristo.
Mas não apenas verbalizar isso. Eu quero que o Brasil seja de Jesus. Quem não quer que o Brasil seja de Jesus aqui? Quem é que não quer? Todos nós queremos. Mas a grande pergunta dessa noite é: o que nós estamos fazendo para que o Brasil seja conquistado? Seja de Jesus. Esse tem sido o lema dos batistas brasileiros nesses últimos dias do século 21, refletindo o desejo que voltem nas pessoas de evangelização, o desejo de compartilhar a palavra por um único motivo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez os crentes dessa geração se tornaram pessoas acomodadas, pessoas que alcançaram a salvação, mas se recolheram à sua satisfação pessoal. E a Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, já vem com o tempo trabalhando em missões nacionais, buscando evangelizar o Brasil de todas as formas. Os batistas começaram com um projeto Jesus Transforma. Você vê aí a camisa. Inclusive, você que deseja a camisa Jesus Transforma, pode procurar com a Sueli e dar o nome a ela. Você que deseja. Nós vamos ter também uma viagem missionária aqui da nossa igreja, talvez em parceria com outra igreja, ou talvez não, talvez só a gente fazer uma viagem missionária, mas a gente vai precisar que todos estejam com essa camisa Jesus Transforma. E você precisa dar seu nome para adquirir, comprar essa camisa Jesus Transforma. A gente gasta dinheiro com tanta coisa. Tem aqueles que dão 350 na camisa do Bahia ou do Vitória. Não está errado não, se você pode dar dele. Mas você também não pode reclamar, porque uma camisa para fazer a obra de Deus custa R$40, 35, 45, 40, 45 reais, né? Mas a ideia dos batistas brasileiros da Junta de Missões Nacionais é conquistar, sim, o Brasil para Cristo. Você crê nisso? Que isso é possível? Creio. Porque é perfeitamente possível e é ideia de Deus, porque o texto diz: ficou muita terra a se possuir. Tem muita gente nesse Brasil que ainda não ouviu da palavra de Deus. Tem muita gente nesse Brasil, nessa Bahia, nesse país, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa receber uma palavra para que encontre o caminho da salvação. A ideia dos batistas em conquistar o Brasil está ligado a 3 eixos principais. O primeiro deles, o eixo da evangelização, que consiste em espalhar o evangelho a toda criatura e verdadeiramente converter os brasileiros, tornando sim o cristianismo protestante como uma força imensa nesse país. O número de cristãos no Brasil tem aumentado muito, mas também o número de religiões onde tem se formado cristãos, muitas vezes superficiais, muitas vezes cristãos emocionais, também tem crescido muito. E nós, como batistas, precisamos evangelizar, trabalhar, fazer o que essas irmãs estão fazendo com essas crianças, instruir, trazer para a EBD. Eu já disse aqui e vou repetir: eu não acredito no crente que não vem para a EBD, porque ele é vulnerável. O
crente que deixa a bebedeira de lado, que é o alicerce, é como um pedreiro que constrói uma casa sem coluna. Quando o peso vier, ele não vai aguentar, não vai suportar. Então eu não acredito muito no cristão que não vem beber. Se ele não pode vencer a cama, ele vai vencer uma tentação. Se ele não pode vencer a cama, ele vai vencer algo que o inimigo vai colocar na sua vida. Mas nós precisamos, como crentes, servos do Senhor, evangelizar o Brasil, Salvador, Cajazeiras, Fazenda Grande 4 e, consequentemente, aonde você estiver. A ideia que nós não podemos esquecer é que nós precisamos ser evangelístico. Você muitas vezes quer ser um crente adorador, você quer ser um crente discipulador, você quer ser um crente de diretoria, mas muitos estão esquecendo de ser cristãos evangelísticos. Não ter levado o nome do Senhor para onde quer que você esteja. E o Senhor nos chamou para conquistar terras. Segundo pilar, o eixo cultural. O Brasil é pioneiro em cultura e nós precisamos influenciar na cultura nacional com os valores cristãos verdadeiros. A nossa vida precisa ser uma vida que influencia outras vidas com obediência, com integridade, com verdade, com amor, com solidariedade, com comunhão. Precisamos que a nossa cultura seja algo benéfico para o ser humano, desde que ela tenha influências cristãs. Os batistas também entenderam que as escolas é um campo missionário extraordinário para se pregar o Evangelho para meninos e meninas, jovens, crianças. E muitas igrejas já estão estabelecendo um trabalho nas escolas das suas comunidades, fazendo associações com os diretores, apenas 1 hora diária, ou 30 minutos, ou 15 minutos, para instruir e orientar esses meninos acerca da palavra de Deus. Terceiro é o eixo missionário, que antigamente não havia essa compreensão de que o Brasil poderia se tornar uma potência missionária global. E o Brasil está entre os países que mais exporta missionários para o mundo inteiro. Você sabia disso? O Brasil está entre os campeões que exportam missionários para o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o Senhor se importa. E o Senhor tem levantado pessoas, tem chamado pessoas, tem chamado jovens, homens, mulheres, para deixarem o seu comodismo e irem anunciar o Evangelho da salvação. Se eu quero, a minha pátria é para Cristo, ela não vai se conquistar sozinha, eu preciso ir. Eu preciso fazer acontecer. Eu trabalhando com a jovem, e ela tem uma filha, e essa filha, ela investiu. A filha dela estuda medicina na Argentina. E ela paga, financia toda, custeia toda a faculdade e a moradia, tudo, né, para essa menina na Argentina. E eu perguntei para ela: você não sente falta de sua filha? Ela disse: sinto. Mas por que você não colocou sua filha para estudar aqui no Brasil, perto de você? E ela disse para mim: porque ela tem uma meta, um objetivo. Ela quis ser médica para entrar na Cruz Vermelha e ajudar pessoas.
Quem conhece a Cruz Vermelha? Quem já ouviu falar? É um grupo, uma instituição de médicos do mundo inteiro que viajam pelo mundo inteiro para abençoar pessoas. E às vezes nós deixamos o nosso viés missionário de lado. O Senhor te chama para ser advogado e você não quer fazer nada pela igreja. O Senhor te chama para ser médico e você não quer fazer nada pela igreja. O Senhor te chama para você cantar, você não quer cantar, fazer nada pela igreja. O Senhor te dá talentos, te dá muitas coisas, você não quer fazer nada pela igreja. Você é professora no mundo secular, mas na igreja você não quer fazer. Você é psicóloga no mundo secular, mas na igreja você não quer fazer, você não quer exercer, você não quer abençoar. E às vezes pessoas que não são cristãos têm mais disponibilidade para ajudar e abençoar do que os cristãos. Porque os cristãos se acomodam e dizem que querem conquistar a sua pátria para Cristo, querem defender a ideia de que Jesus é o caminho, mas que não fazem nada acerca disso. Não contribui, não envia missionários, não ora, não faz nada. Pelo contrário, ainda questiona e reclama. De novo oferta de missões, de novo campanha de missões, de novo e de novo. Os batistas brasileiros estão adquirindo carretas, eu já falei disso para vocês. Carretas missionárias para abençoar a vida. Eu estou tentando trazer para aqui, para Cajazeiro, é difícil. Mas é porque eu não sou ninguém envolvido na política, porque se eu tivesse envolvimento político, talvez a coisa facilitaria. Mas eu tenho, quando me reúno com os pastores batistas, eu tento trazer para Cajazeiras uma carreta missionária dessa para abençoar a nossa comunidade com tudo gratuito. Meus irmãos, para completar essa missão de conquistar o Brasil, nós precisamos de 4 ações. Quantas ações? 4. Diga para o seu irmão, nós precisamos de 4 ações. 4 ações. Precisamos de 4 ações. Diga agora para o outro irmão que está do seu lado, o outro está atrás de você. Diga para ele. Precisamos de 4 ações. 4 ações. 4. Quantas ações? 4 ações. Que ações são essas? Eu vou te dizer agora. Primeira ação. Você precisa ocupar os grandes vazios da sua comunidade. Ocupar os grandes vazios é identificar e preencher regiões da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, com a presença de um trabalho missionário. Isso que essas pessoas fizeram aqui na viagem missionária. Foram para lá, não para criar, mas foram fortalecer o trabalho que já existe, mas que alguém criou, alguém estabeleceu, alguém pensou, alguém se importou. Às vezes você é de um interior aqui e você sabe que lá não tem um trabalho missionário, não tem um trabalho batista. Deus pode usar você para ser esse canal de bênção, para preencher aquele lugar. Na sua cidade, no seu interior. Talvez aqui no próprio bairro existam lugares que precisem de um ponto evangelístico, de evangelização. E nós precisamos ser esse agente contributivo. Com a sua presença, reduziremos
a quantidade de pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Deus tem chamado homens e mulheres com visões estratégicas para conquistar a muitíssima terra para se conquistar. Talvez aqui, próximo a nós, tenha lugares que precisam. Eu recebi uma informação de que essa igreja, a Assembleia de Deus aqui no final da linha, está passando por dias muito difíceis. Os irmãos da Assembleia de Deus me ligaram, me pediram oração. Essa igreja próxima a nossa, aqui no final de linha, a igreja está para fechar as portas. Aqui, em Fazenda Grande 4. E nós precisamos orar por esses irmãos. Era uma igreja que também tinha um trabalho missionário aqui embaixo, né? E também essa congregação aqui embaixo está passando por dificuldade por causa da igreja em cima. E nós, como foi falado aqui, nós aqui dizemos e determinamos as denominações, mas nós somos a igreja de Cristo. Se importe em orar pelos irmãos da Assembleia de Deus aqui, porque o mais difícil é abrir o trabalho, e o trabalho foi aberto e abençoou muitas vidas aqui em Fazenda Grande 4. O mais difícil é abrir. E essa igreja deu frutos dessa região. E nós precisamos orar por esses irmãos para ajudar a acolhê-los, recebê-los aqui, se realmente houver a necessidade de recebê-los aqui também, ajudar a curar as suas dores, abençoar para que aquele trabalho volte a acontecer. Amém? Amém. Então se importe em orar pelo seu pastor. Já pedi a oração. Se importe em orar por esses irmãos. E quando alguém de outra denominação liga e fala com o pastor de outro lugar, é porque o negócio não está muito bom. E nós estamos prontos para ajudá-los em oração e naquilo que eles precisarem. Mas nós precisamos ocupar os lugares vazios, onde precisa de um trabalho de evangelização. O que é que você acha que precisa acontecer aqui em Fazenda Grande 4? Você acha que precisa acontecer uma grande cruzada evangelística? Você acha que precisa acontecer um grande trabalho de evangelização aqui? Se você acha isso, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Peça a Deus ideias. Peça a Deus pessoas. Peça a Deus para que Ele use você. Você quer trazer sopa, você quer subir, você quer fazer um trabalho aqui de evangelização, se coloque à disposição diante do Senhor. Ocupe os lugares vazios. Eu acho que aqui na 4 precisa disso. Se coloque à disposição de Deus para fazer isso. Eu acho que aqui na 4 a gente precisa fazer um grande impacto de evangelização. Deus quer usar você. Amém? Amém. Se coloque à disposição disso. A minha pátria será de Cristo quando eu me colocar disponível para ser servo de Deus e abençoar a vida da minha comunidade. Segundo, fortaleça igrejas enfraquecidas. Esse trabalho que foi feito em investir em igrejas que precisam de revitalização, de apoio, de pessoas, de líderes que têm fôlego para estar. De vez em quando os pastores me ligam e dizem: me mande um tocador seu, me mande um diácono seu para pregar, me manda aí, pastor. E direto me ligam pedindo. De vez em quando eu mando uns aí para abençoar o trabalho de outras congregações aqui em Fazenda Grande ou Cajazeiras. Aqui a nossa igreja é um celeiro de talentos aprimorados, mas que precisam de pessoas disponíveis
para ajudar outros ministérios. Não quer dizer que você tenha que sair daqui. Não é isso, o pastor não está mandando você embora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você for solicitado, você pode usar o seu talento aqui e lá também. Agora você não pode desfalcar a sua igreja, porque senão você abençoa lá e aí você vai gerar um outro problema para seu pastor aqui. Mas a gente pode conversar e ajustar um dia, um domingo, um sábado, para que possamos fortalecer o trabalho no final de semana, fortalecer o trabalho, porque há obreiros, a igreja, que precisa de revitalização, da força. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia também diz que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. E Deus levanta, Ele quer usar você, mas você precisa estar disponível. Amém. Você precisa não se importar em dormir em escola, em comer, talvez a quantidade de comida menor do que você come na sua casa, em tomar banho frio. Tem gente que não vai tomar banho frio, não. Tomar banho frio, em sair do seu conforto para ajudar. Diga comigo, eu preciso ajudar. Ajudar. E eu ajudo, agindo, contribuindo, orando, participando, indo lá, se importando, indo lá, visitando e fortalecer trabalhos e igrejas enfraquecidas. O Senhor também nos chama para isso. Abençoar a vida de irmãos, ovelhas que estão desgarradas, sem pastores, igrejas fechando as portas. O número de desigrejados cresce assustadoramente. E nós precisamos agir quanto a isso. Terceiro pilar, transformar uma realidade. Você, como servo de Deus, você foi chamado pelo Senhor para ser um adorador, mas você também foi chamado para ser um discipulador. Você foi chamado para evangelizar e discipular. Quantas pessoas você discipulou esse ano? Nós já estamos no mês 10. No mês 10. Eu vou apertar um pouquinho mais. Quantas pessoas você entregou pelo menos um folheto esse ano? Esse ano só, não estou falando de anos não, por hora. Nesses últimos 10 meses, quantos folhetos você distribuiu? Quantos você fez isso? Quantas pessoas você discipulou? Quantas pessoas você ora? Transformar realidades precisa de atitudes. O texto diz: a muitíssima terra ficou para se possuir, mas eu só posso possuir se eu tiver atitude. O Brasil, a minha pátria, só será de Cristo se eu me envolver com isso, se eu evangelizar, se eu agir, se eu discipular. Quantas pessoas você está fazendo estudo bíblico em casa? Eu vou apertar ainda mais. Quantas pessoas esse ano você convidou para vir para a igreja? Quantas você convidou? A nossa pátria só será conquistada se nós agirmos verdadeiramente. Você percebe que muitas vezes a frieza colocada no seu coração é para que essa pátria não seja conquistada? Então esse comodismo que você fica sentado, salvo, satisfeito do jeito que você está, não vem de Deus.
Deus quer usar você com ações, com atitudes. No seu trabalho, alguém sabe que você é cristão? Alguém no seu trabalho já pediu oração para você, para que ore pela sua vida? Quantos esse ano? Quatro ações. Primeiro, ocupar lugares vazios. Segundo, fortalecer trabalhos enfraquecidos. Terceiro, transformar realidades. E quarto e último, alcançar os não alcançados deste Brasil. Você conhece alguém que não foi alcançado ainda por Jesus? Esse alguém precisa ser alcançado, e isso deve ser a priorização da sua vida. Priorizar a evangelização, priorizar aqueles que precisam cumprir a missão de levar Cristo para toda criatura. Deus te chama aonde você está, para você levar tudo isso que eu falei. Eu quero resumir apenas dizer que conquistar a pátria para Cristo significa evangelizar amplamente, com visão e estratégia. Se você ainda não tem a visão, peça a Deus. Se você tem a visão e não tem a estratégia, peça a Deus. Se você tem a visão e tem a estratégia, mas não tem a atitude, peça a Deus. Porque Deus, Ele quer usar você. Eu não tenho dúvida disso. Deus, Ele quer transformar culturalmente o Brasil. Ele quer transformar a vida de pessoas. Ele quer uma sociedade enganjada com a palavra de Deus. Deus quer isso. Jesus, Ele quer isso. Ele quer isso. Ele quer isso. Mas cabe a mim e a você entender e perceber que esse ideal de Jesus seja parte da nossa vida. É o compromisso que eu tenho de evangelizar. O que está faltando no meio do povo de Deus é compromisso. Josué tinha um compromisso de conquistar a terra prometida. Os grandes homens de Deus tinham um compromisso porque eles tinham a sua missão. Você sabe qual é a sua missão aqui? A minha missão aqui é aguentar o meu marido. Não é só isso. A minha missão aqui é aguentar a minha esposa. Não é só isso. Isso faz parte. Isso aí faz parte. Mas qual é a sua missão aqui? Você já parou para pensar isso? Por que você está aqui? Qual é a sua missão aqui? Qual é a sua missão? Por que Deus lhe botou naquele trabalho lá? Por que Deus lhe instituiu naquele trabalho? Qual é a sua missão? Por que você mora naquela rua? Qual é a sua missão ali? Você já parou para perceber isso? Porque dentro de uma família onde a maioria não é evangélica, o Senhor chamou você e você se converteu ao Evangelho. Qual é a sua missão dentro da sua família? Você já parou para pensar isso? Qual é a sua missão? A minha pátria para Cristo é eu continuar a missão de espalhar o Evangelho de Jesus para a pátria. Como batistas, como servos, nós temos a missão de espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho para toda criatura. Só que o Senhor não depende de você.
Ele conta com você. Ele não depende, porque se você não quiser, o Senhor vai levantar outros. Outros e outros e outros. E você vai ficando para trás. Você vai vivendo a sua mediocridade de vida. E você vai ficando estacionado. Você vai ficando parado. Você vai ficando vivendo paralisado. E não é isso que o Senhor quer para você. Mas Ele não dependerá de você, nunca dependeu. Ele conta com você. E se Deus está falando ao seu coração, não relute. Não relute. Se Deus está falando com você, não relute. Se Deus está dizendo a você, olha, eu quero usar você, não relute. Aonde você está, aonde você estiver, o que você foi chamado para fazer, o Senhor quer abençoar você. A minha pátria será de Cristo quando Ele me colocar disponível para ser mais um, para ajudar ao Brasil, a minha pátria, a minha terra, a ser alcançada pelo Senhor. Há muito a fazer, há muito a trabalhar, mas precisamos estar disponíveis para isso. Consertar a nossa vida é essencial, porque não adianta você querer fazer missão com a vida toda atrapalhada, com a vida toda errada. Você precisa ajustar, para que você não seja envergonhado lá, aonde você quer levar essa palavra. Você precisa tapar as brechas da sua vida, organizar a sua vida toda atrapalhada. Você precisa organizar isso, consertar isso e deixar Deus usar você, para que você seja instrumento do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você cubra a sua cabeça. E quero orar por você, para que você venha e entenda o compromisso da nossa missão de levar o Evangelho do Senhor. Minha pátria é para Cristo. Depende das minhas ações, da minha atitude, do meu querer. Soberano Senhor, nessa noite nós estamos aqui com esta palavra, com esse viés missionário, onde muitas vezes, ó Deus, as circunstâncias da vida nos fazem esquecer da nossa missão. E a missão da igreja não é ficar, mas a missão da igreja é ir. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É lógico que a igreja tem uma base. É lógico, Senhor, que a igreja tem um quartel-general. Mas nós somos soldados. E o soldado vai para cima, vai para a guerra. Talvez aqui, Senhor, estejam pessoas cheias de talentos, de dons, que foi o Senhor que deu. Pessoas que têm sua vida resolvida, que foi o Senhor que resolveu. Pessoas que estão empregadas, que foi o Senhor que empregou. Mas que muitas vezes são pessoas que são indisponíveis para fazer e anunciar a tua palavra. Senhor, desperta no teu povo o viés missionário para contribuir, o viés missionário para servir, o viés missionário para orar, o viés missionário para ir. Para ir. Pregar. Ainda que esse ir seja na minha família, ainda que esse ir seja na minha casa, ainda que esse ir seja
na minha vizinhança, ainda que esse ir seja na minha comunidade, mas que eu esteja pronto para fazer a tua vontade, de ir e anunciar. Pai, em nome de Jesus, talvez aqui existam pessoas que têm o desejo até de anunciar a tua palavra, vontade, mas também que precisam ajustar as suas vidas. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja feito agora, em nome de Jesus, ó Deus. Que suas vidas sejam ajustadas, restabelecidas, reconectadas com o Senhor. Porque um soldado não pode ir para uma guerra sem, ó Deus, as suas armas, sem o escudo para se defender. Mas eu te peço, Senhor, que vidas sejam reconectadas agora. Amém. Sejam transformadas. Em nome sejam, ó Deus, de Jesus, ó abençoadas. Deus. Que nessa noite, ó Deus, o viés missionário venha ressurgir nessa igreja. O viés missionário venha ressurgir nos irmãos, para que possamos estar disponíveis para abençoar, Amém. para trabalhar, para servir e para fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: